Boa noite. ProRH realiza programa de Bolsa de Estudos para servidores da universidade. Saiba como prevenir acidentes com animais peçonhentos. E mais, Circuito Entrevista fala sobre acordo nacional criado para melhorar os índices de alfabetização infantil no país. Veja agora no Circuito UFMG. Até o dia 1º de março, servidores efetivos da UFMG podem se inscrever para o programa de Bolsa de Estudos realizado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos. A repórter Janaína Coelho traz as informações. O sorteio será realizado no próximo dia 6 e as inscrições devem ser feitas até às 5 horas da tarde do dia 1º de março. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com o professor Roberto Nascimento, que é o pró-reitor de Recursos Humanos aqui da UFMG. Professor, então vamos explicar, como é que funciona o programa. Ele é para servidores, né? Ele é para servidores, todos os servidores técnicos administrativos da UFMG. Esse programa foi instaurado há algum tempo e até 2011 era uma bolsa fixa no valor de R$ 180. A partir de 2012, esse programa foi ampliado e essa bolsa passa a cobrir 50% da mensalidade no caso daquelas prestações acima de R$ 360. E, professor, são servidores que estão fazendo curso de graduação. De graduação, servidores que estão fazendo curso de graduação e que não tenham ainda outro curso de graduação. Tá? São só para esses servidores e nessa semana, até o final da semana, a ProRH também vai lançar um sistema de bolsas para os servidores também, mas para cursos de pós-graduação. E como é que faz para o servidor se inscrever? Está aí no site, o edital está no site, o servidor pode se inscrever pelo site da ProRH ou aqueles que tiverem dificuldade podem se dirigir até a Pró-Reitoria de Recursos Humanos na reitoria e fazer a sua inscrição. Será feito um sorteio. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser chamado? De acordo com a vaga, de acordo com o número de vagas? De acordo com a vaga tem um sorteio de 50 bolsas, e tem uma reposição também daqueles bolsistas que já concluíram o curso. Então, eventualmente, a gente tem mais de 50 vagas para serem ofertadas. Tem 50 novas bolsas, além daquelas remanescentes de pessoas que já concluíram o curso. Então, há um interesse, professor, da universidade que os servidores se qualifiquem, que façam os cursos, Não, há um interesse enorme da universidade que esses servidores façam os cursos, que esses servidores se qualifiquem, se capacitem para desenvolver as atividades de recursos humanos da universidade. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. E confirmando, relembrando, as inscrições devem ser feitas até às 5 horas da tarde do próximo dia 1º e o sorteio será realizado no dia 6 de março. No site da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, que aparece na tela, você, servidor, tem mais informações sobre como participar. Janaína Coelho para o Circuito UFMG. Um dos maiores desafios do Brasil é melhorar a qualidade da educação básica e erradicar o analfabetismo. Com esse objetivo, o Ministério da Educação criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esse é o tema do Circuito Entrevista de hoje, que convidou a coordenadora do Pacto na UFMG. Segundo dados levantados pelo Censo de 2010, 15,2% das crianças em idade escolar no Brasil ainda não sabem ler nem escrever, mas o governo federal criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, implementado no início desse ano. O objetivo do MEC é que 100% das crianças estejam plenamente alfabetizadas. Sobre o assunto, nós conversamos com a professora Isabel Cristina Frade, da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professora. Boa noite, Ness. Eu gostaria de começar perguntando para você qual que é o cenário de alfabetização que nós temos hoje no Brasil. Que dificuldades que nós temos em termos de alfabetização no país? Olha, para complementar um pouco essas informações do censo, eu gostaria de dizer que a alfabetização tem melhorado nos últimos 50 anos no Brasil. A gente tinha a porcentagem de 50% de crianças que não se alfabetizavam em 1970, para você ter uma ideia, Da década de 80 para cá, ocorreram uma série de modificações em relação à democratização do ensino e com a tentativa de implementar ciclos de alfabetização e alargar o tempo para que não houvesse uma reprovação declarada que acabava engrossando muito esses índices, mudanças epistemológicas em relação a entender um pouco mais a criança que aprende.
E mesmo assim, com essas políticas, com essas mudanças epistemológicas e mudanças também no processo de organização do ensino, nós ainda temos índices que são preocupantes, né, em todo o Brasil. É lógico que tem diferença entre regiões, tem diferenças entre populações negras, populações brancas, diferenças entre pobres e classes pobres e classes favorecidas, né? Então, nos últimos anos, a gente está tendo também algumas políticas de alfabetização mais voltadas para a formação de professores, com o intuito de atingir essa faceta do problema que é a formação de professores. Eu sou coordenadora aqui na UFMG do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foi uma iniciativa do MEC para trabalhar com a formação de professores, mas esse pacto ele também está incidindo em outras vertentes de intervenção, porque os municípios que atenderam a essa adesão, eles também aderiram a um processo de avaliação sistemático da alfabetização, através da Provinha Brasil e através também de uma avaliação externa do INEP, né? Esse pacto embora já tenham ocorrido políticas de formação de alfabetizadores bem frequentes nos últimos 6, 7 anos, esse pacto ele é diferente porque ele tenta praticamente universalizar a formação e universalizar a adesão em todos os municípios brasileiros, né? Então, aqui em Minas, por exemplo, nós tivemos a adesão de 600 e poucos municípios. Quer dizer, o programa ainda não atingiu a todos, mas a perspectiva é de que todos os professores brasileiros estejam refletindo, estudando, produzindo materiais para uma tentativa de ter um repertório comum no Brasil para pensar os conteúdos da alfabetização, um pouco o currículo, um pouco a perspectiva de avaliação e a própria formação, já que num país como o nosso, a gente ter praticamente 350 mil professores fazendo a mesma formação, lógico que não é a mesma, né, porque o processo de apropriação de cada universidade que está acompanhando ou do próprio grupo é diferente, mas todo mundo pensando e se mobilizando em torno de uma ação de melhoria da alfabetização no Brasil. Professora, retomando um pouco do que você disse, como que esse pacto pretende universalizar o acesso, como você estava dizendo? É muito criticada essa perspectiva de alguém multiplicar um conhecimento que vai trabalhando em escalas até chegar ao final, ao chão da escola, vamos dizer assim, né? Mas esse curso ele convidou todas as universidades federais e estaduais brasileiras para ajudar nessa formação. Cada universidade fica com um conjunto de municípios. A gente tem 93 municípios aqui na UFMG, no nosso pacto. E temos 300 orientadores de estudo que vão, por sua vez, trabalhar, cada um deles com 25 colegas professores em seus municípios. É lógico que isso é tudo articulado, porque à medida que eles vão trabalhando, a gente vai realimentando ou dialogando, fazendo interlocução com esses orientadores para ver os problemas que eles estão vivendo. Mas é um processo muito articulado, os professores vão ter que produzir atividades, produzir fichas de acompanhamento, lançar isso em base de dados do MEC, tem um acompanhamento bem sistemático. Então, imagino que cada um no seu papel, né, universidade, MEC, município, e o orientador de estudo, que é uma peça-chave, e o município, que tem também seu coordenador local. Com isso tudo, a gente imagina que tem um efeito mais integrador, e não com essa ideia só de multiplicar. Tem um material, são muitos fascículos envolvendo vários temas da alfabetização, inclusive propostas curriculares chamadas direitos de aprendizagem, né? E, professora, te cortando um pouquinho, mas é porque nós estamos falando sobre alfabetização e sobre o pacto. Eu gostaria de saber também quais são as crianças que esse pacto busca atingir, qual que é o perfil das crianças que esse pacto está buscando atingir. Olha, numa perspectiva de universalizada, né, eu acho que o pacto visa atingir todas as crianças, porque a perspectiva não é só melhorar o problema dos índices de alfabetização, mas qualificar mais o processo, né?
Então, a perspectiva de que todas as crianças estejam alfabetizadas no máximo até 8 anos, né? Isso parece um pouco um contrassenso, porque até a década de 80 as crianças supostamente se alfabetizavam com 1 ano, por isso essa alto índice de reprovação aos 7 anos, né? Mas hoje a gente tem uma política de ampliação da educação fundamental. As crianças hoje entram com 6 anos na escola fundamental. Então, elas teriam 6, 7 até 8 anos não só para iniciar o processo de alfabetização, iniciar ou continuar, dependendo se elas vierem de uma educação infantil de qualidade, né? Mas tem 3 anos para consolidar esses aprendizados. Então, é uma ideia de alfabetização mais ampliada, não é aquela alfabetização que só aprende a ler e escrever, decodificar ou codificar. É uma aprendizagem também de estratégias de leitura, de habilidade de produção de texto, de se alfabetizar num contexto em que a leitura e a escrita tem sentido para realizar coisas, né? Para construir conhecimento, para fazer pesquisa, para registrar coisas do cotidiano, que a gente chama de letramento, né? A perspectiva de alfabetizar em contexto de uso da leitura e da escrita. Daí os 3 anos para ajudar a consolidar, né? Então, seria mais uma perspectiva de, além de partilhar o conhecimento e de oferecer o acesso ao conhecimento, ensinar a criança a utilizá-lo e a colocá-lo no contexto em que ela vive? Exatamente, porque nas últimas pesquisas como o INAF, porque o censo ele tem um certo limite em relação à pergunta que é feita, né? Ou seja, se pergunta se a criança sabe ler e escrever, né? É diferente de você usar um processo de monitoramento das habilidades, né? Apenas ler e escrever, né? É uma habilidade que pode incluir assim, ler e escrever o quê, em que situações, e daí a gente vai tornando cada vez mais complexo esse rol de habilidades para uma criança, né? No censo, eu estava dizendo para você que é uma pergunta simples, pergunta para alguém da família quantos sabem ler e escrever, né? Mas outros indicadores de analfabetismo, ou indicadores de alfabetismo no Brasil, mostram que há escalas de uso dessa leitura e da escrita que vão criar uma grande diferença entre uma população e outra. Por exemplo, se você tem uma população que lê somente para fins religiosos, não que essa leitura não seja importante, é super importante do ponto de vista do uso, né? Mas você tem pessoas que também leem para se informar, leem em quais suportes, só em material impresso, ou leem também na internet. Então, todas essas, quando a gente vai aumentando as exigências em relação a esses níveis, a gente está trabalhando com uma concepção muito ampliada de alfabetização, uma alfabetização que supõe que a pessoa não só use, mas que permaneça e amplie esse uso no decorrer de sua vida, para evitar esse chamado analfabetismo funcional, que sempre aparece aí nesses indicadores de alfabetização no Brasil. Tá bom, então, professora, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, tá? Eu agradeço. Na próxima terça-feira, o Circuito Entrevista traz mais um assunto de destaque. Até lá! Com a intensificação do calor e das chuvas no verão, aumenta o número de acidentes com animais peçonhentos. Para saber quais cuidados devem ser tomados para evitar o problema, acompanhe a reportagem de Leandro Lourenço. O perigo veio de onde o Wilson menos esperava. Acabei de tomar banho, peguei a toalha, esfreguei assim, aí eu senti uma picada aqui na nuca, assim. Até que não doeu muito, não. Aí fui para a aula, estava assistindo a aula, eu comecei a sentir frio. Aí foi estranho, tá, calor demais, tá, o pessoal tudo à vontade, e eu sentindo um frio danado. Aí eu pedi o professor para me sair, não estava me sentindo bem, me liberou, eu fui para minha casa, cheguei na minha casa, mesma coisa, aí só aumentando aquele frio. Aí eu cobri, peguei uns 3 cobertores, me cobri tudo e dormi. E eu sonhei com o escorpião, entendeu? Aí acordei de madrugada e falei assim, poxa, eu acho que foi o escorpião que me picou. Aí no outro dia retornei à minha oficina, cheguei lá e ele estava na toalha, um filhote, um amarelinho, pequeno. Neste hospital, referência em atendimento de vítimas de animais peçonhentos, boa parte dos acidentes são causados por escorpiões. E nessa época do ano, o aumento pode chegar a 50%. A questão do período de chuva é que esses animais acabam tentando se proteger. Então, ocorre chuva, esses animais vão para dentro das residências. Então, a população está exposta a acidentes porque os animais procuram refúgio. E ao encontrar o refúgio dentro de casa, o acidente com a população acontece.
e mesmo descobrindo o escorpião, o serralheiro não procurou um médico. Eu achei que não tinha necessidade, que eu automediquei, entendeu? E não teve mais reação nenhuma, então tranquilo, que se tivesse reação do outro dia, provavelmente eu ia procurar um médico. Mas, de acordo com essa professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, a orientação é sempre procurar um profissional do serviço de saúde. Procure o serviço de urgência mais próximo da minha casa ou o médico mais próximo. Então, se eu moro do lado do centro de saúde, ou se eu estou próximo ao centro de saúde, que eu faça esse primeiro atendimento para os cuidados gerais. Na maioria dos nossos atendimentos, acima de 90% dos casos, não é necessária a soroterapia e os acidentes são considerados, por não precisarem de soroterapia, eles são considerados como acidentes leves e o tratamento ele é feito com analgésicos, às vezes anti-inflamatórios, opioides. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa e a definição ela é feita pelo médico assistente. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você.